Bom dia. Continuando o nosso estudo de escola de formação de discípulos, nós falaremos hoje sobre o batismo nas águas. O batismo ordenado pelo Senhor Jesus, que depois da sua morte e ressurreição, e antes de ascender aos céus, deu ordem clara e universal aos seus discípulos para que batizassem nas águas todos os convertidos. Mateus 28:19 é um versículo clássico, tanto quanto é Marcos 16:16. Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. No livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, desde que receberam o Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2, batizavam os novos convertidos sem exceção, em obediência à ordem dele e no entendimento profundo do seu significado. Podemos citar aqui algumas referências a batismos ocorridos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 2, 38 a 41, os 3.000 no Pentecostes, os samaritanos em Atos 8, 12, o etíope ali com Filipe em Atos 8, 38 e 39, Paulo no capítulo 9, nos versículos 17 e 18. Nós também podemos citar ainda os batismos na casa de Cornélio, ali em Atos capítulo 10, versículos 44 ao 48, Lídia e sua casa, Atos 16, 13 e 15, o carcereiro e sua casa, Atos 16, 30 a 33, Crispo e outras pessoas em Atos 18, 8, e depois em Éfeso teve o batismo dos 12, Atos 19, versículos 4 e 5. Bom, o significado do batismo. Batismo é uma palavra de origem grega e para entender seu significado, nós devemos considerar especialmente duas palavras usadas no Novo Testamento. Existe a palavra bapto e a palavra baptizo. A primeira, bapto, significa o processo de imersão, de submersão e saída das águas. Esse é o significado da palavra bapto. A palavra baptizo, a segunda, se refere à condição do que foi submerso e permanece assim para sempre, como o navio que afundou e permanece no fundo do mar. Em Romanos 6, do 3 ao 4, Paulo ele enfatiza que nós somos batizados na morte de Cristo e lá permanecemos sepultados como velha criatura, o velho homem permanece sepultado. No batismo nós somos ligados a Cristo, incluídos nele e como consequência também incluídos na sua ressurreição em uma nova realidade de vida, um novo homem gerado segundo Cristo para não mais viver escravo do pecado. Essa nota relativa à diferença do bapto e do baptizo, vamos resumir, bapto é o ato físico da imersão e subida da água, e o baptizo é como se nós ficássemos submersos, mas na verdade mergulhados em Cristo. O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo é um texto do poeta médico grego chamado Nicander. Nicander viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo e ele fala de uma receita para fazer picles. É de grande ajuda porque nela o autor usa as duas palavras. Apesar de ser quase que uma pecha essa explicação, mas Nicander ele diz que para preparar o picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado, bapto, em água fervente,
Então, batizado, que é o batismo na solução de vinagre. Ambos os verbos, tanto bapto quanto baptizo, descrevem a imersão dos vegetais em uma solução, mas o primeiro descreve uma ação temporária, que é mergulhado na água. O segundo, o ato de baptizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Quando usada no Novo Testamento, essa palavra se refere com maior frequência à nossa união e identificação com Cristo, que é o nosso batismo com água. Por exemplo, Marcos 16,16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Cristo está dizendo que o mero consentimento intelectual não é o bastante. Deve haver uma união com ele, uma mudança real, como do vegetal em relação ao picles. Então a gente, quando analisa essa estrutura de Nicander, a gente consegue entender especificamente com mais facilidade. Então, dessa forma, nós podemos dizer que os elementos em que somos batizados é a água, mas o batismo de fato é em Cristo. Quando nos arrependemos da vida independente de Deus e cremos na vida e obra de Cristo e aquilo que ele consumou na cruz do Calvário, e pelo batismo em seu nome colocamos-nos no seu senhorio. O Espírito Santo nos enxerta em Cristo, como diz Gálatas 3:27, veste-nos de Cristo. Passamos a estar em Cristo. Cristo passa a estar em nós. Trata-se de uma nova vida que temos na identificação com Ele em sua morte e em sua ressurreição. É a este batismo que Paulo se refere quando afirma que fala que há um só batismo ali em Efésios capítulo 4, no versículo 5. Então Paulo ele delineia com bastante graça a explicação dessa estrutura. Condições para o batismo, ainda que a prática do batismo seja conhecida pelo seu aspecto visível, né? Porque o batismo ele é a manifestação visível daquilo que aconteceu no espiritual na nossa vida. Então, ainda que ele seja conhecido por esse aspecto visível, a nova vida em Cristo que falamos acima não é produzida pelo simples fato de entrar e sair da água, o bapto, não. É pelo baptizo, é pelo que acontece no interior do homem. É ligado, ali como diz o livro de Atos, à fé e arrependimento. Atos 2, 37 e 38, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Seguindo-se, como diz ali Atos 8, 36 e 37, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esses dois textos demonstram claramente como fé e arrependimento são essenciais para que haja de fato, o batismo em Cristo. E não apenas um banho sem o devido significado espiritual. Ou seja, não pode haver só o bapto, só o mergulho físico, tem que haver o baptizo. Tem que ver a mudança, tem que ver a inserção de nós em Cristo e o revestimento de Cristo em nós. Se alguém foi conduzido ao batismo sem essas condições, chamada fé e arrependimento, na verdade não se trata de batismo como o conceito teológico da palavra menciona. Um exemplo conhecido é o batismo de bebês, porque mesmo que outras pessoas, que são os pais ou padrinhos, tenham um compromisso com o Senhor Jesus, ninguém pode substituir a pessoa batizada em sua decisão pessoal de crer e ser transformada. Uma criança só pode ser batizada quando manifestar as condições de ter entendimento do que é fé e arrependimento. Quando a pessoa deve ser batizada? Se a pessoa que recebeu a palavra de Deus manifesta fé e arrependimento pedindo o batismo, é tempo de ser batizada. Esses exemplos estão em Atos 2:38 e Atos 16:33, né? Ali no Pentecostes e depois o carcereiro. Deixa eu dizer, não é necessário ser pastor para batizar pessoas. Qualquer servo de Deus que conheça a palavra,
seja missionário, evangelista, pregou a palavra, a pessoa creu em Jesus, ensina sobre o batismo e você pode batizá-la. Não é necessário ter uma credencial do céu para batizar ninguém, né? Quando nós somos batizados, o que acontece? Toda experiência de Cristo é nossa pela fé. Somos participantes das realidades que aconteceram em Jesus, como diz Romanos 6, do 1 ao 10, ou seja, incluídos na sua morte, na sua ressurreição, experimentando uma vida de vitória sobre os poderes das trevas e sobre a própria carne. A obra salvadora de Cristo tem repercussão prática em nossa vida diária. Eu vou repetir. A obra salvadora de Cristo tem repercussão prática na nossa vida diária. Somos salvos do mundo, do pecado, do diabo, o que nos permite não vivermos mais, como diz Romanos 6, 2, 3 e 6, na prática do pecado. Perdoados de nossos pecados, temos uma boa consciência para com Deus, não vivendo mais debaixo da acusação e da culpa. 1 Pedro 3, versículo 21. Nós somos acrescentados no corpo de Cristo. Nós somos acrescentados à igreja. Nós somos feitos discípulos de Jesus. Mateus 28, 18, 19 e Atos 2, 41 e 42. Agora, como ressuscitados em Cristo Jesus, tudo se fez novo, como diz 2 Coríntios 5, 17. A nova vida que temos vai se expressar em uma total dependência do Espírito Santo e do senhorio de Jesus, Atos 2:36. Nós estamos, como diz ali Colossenses 1:13, num novo reino. Nós falamos, como dizem as Escrituras, em Efésios 4:29, em uma nova linguagem. Nós manifestamos, como está expresso na Bíblia Sagrada, em João 13:35, o amor de Deus em serviço, em boas obras ao corpo de Cristo. Então aqui nós encerramos esse aprendizado sobre os fundamentos da fé, que é o batismo nas águas. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, que o Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo dia maravilhoso de hoje. Nós agradecemos a Deus, nós invocamos o nome do Senhor sobre Jerusalém, sobre a nossa cidade, para que Ele, na sua bendição, na sua benevolência, no seu grande poder, derrame sobre Jerusalém, sobre a nossa cidade, o seu shalom, a sua paz. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nesse dia 28 de maio, o Senhor prospere as nossas mãos e nos conceda graça. E que Ele derrame sobre a vida dos nossos filhos bondade, poder e misericórdia em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.